A doutrina suprema. Bom, hoje eu vou começar a lhes falar sobre a doutrina suprema, sobre sua origem, sua importância histórica e como o mundo mudou completamente a partir do momento em que a doutrina suprema foi revelada na Índia, né, em 1526. Existem muitas escrituras sagradas que o homem segue, como a Bíblia, o Alcorão, né, que significa a recitação, a Torá, né, que ela é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, e o homem sempre seguiu essas escrituras sagradas, né, para ter uma base de orientação espiritual e assim dessa forma trazer energia, conforto, esperança, fé, né, para as suas vidas. A doutrina sagrada, né, exposta na doutrina suprema, surgida na Índia, né, não se sabe exatamente há quanto tempo antes de 1526 essa doutrina suprema existe. De qualquer forma, 1526 é o marco em que pela primeira vez, né, essa doutrina foi escrita e foi descrita. Todo esse processo ocorreu numa região da Índia, né, chamada Assam, né, que é uma região mais ou menos que hoje está no nordeste da Índia, né. A doutrina suprema foi transmitida por 24 gerações, né, e a partir dela surgiram naturalmente vastas escrituras sagradas baseadas nela, né. O nome dessa doutrina suprema, né, em outro áudio eu vou descrever melhor o nome, a origem, né. A doutrina suprema, então, ela coloca que existe uma consciência suprema no universo e que essa consciência suprema tem a sua energia. E a consciência suprema e a sua energia produziram a manifestação de todo o universo. Na Ásia, milhões de pessoas estudaram e vivenciaram a iluminação da sua consciência, né, através deste processo descrito na doutrina suprema, né, através de pessoas que antigamente chamavam-se de gurus, né, que são seres iluminados, que geralmente viviam em determinados templos, onde eles ensinavam, né, a doutrina suprema. Tanto a consciência suprema como a sua energia, que foi difundida e irradiada, chegaram a todo o continente asiático, né? E hoje está chegando ao mundo todo, e hoje, nesse momento, está chegando a você através desse áudio. Ao ouvir sobre a doutrina suprema, você começa o seu processo de iluminação da consciência, com muita preparação, com muita consciência
e com informação descentralizada. Existem várias ideias que hoje percorrem as mentes das pessoas pelo mundo que têm origem na doutrina suprema, mas elas estão, de uma certa forma, esparsas, espalhadas e desorganizadas. A ideia de entidades feitas de energia que habitam um lugar chamado inconsciente não existia em nenhuma doutrina ocidental antes da doutrina suprema. A ideia de que existe uma nuvem, um grande centro universal de dados, de energia em forma de informação. Isto foi chamado mais tarde de inconsciente. E que nós acessamos esses dados, né, através do nosso pensamento. Isso vem da doutrina suprema. Em outra transmissão, eu vou aprofundar mais esse aspecto, que é único na doutrina suprema. A primeira vez que houve uma publicação, a primeira publicação de trechos da doutrina suprema, foi realizada por Arthur Avalon, né? Esse é o nome que ele adotou, porque ele era um juiz da corte inglesa na Índia, quando a Índia era uma colônia britânica, né? E em 1918 ele publicou em inglês pela primeira vez um trecho de um dos livros da doutrina suprema. E esse trecho, esse livro, fala sobre a energia cósmica e fala sobre os centros de energia no nosso corpo. E que, a partir deles, as entidades feitas de energia estão conectadas com o nosso corpo. O então médico, porque antes não existiam psicólogos, né? Eram os médicos que eram os psicólogos. O médico Jung teve acesso a um desses livros da doutrina suprema e, a partir daí, ele concebeu a existência de um inconsciente. Sobre esse assunto, ele deu 4 palestras sobre a doutrina suprema em 1932 no Clube de Zurique. Então, vejam, apenas esse pequeno acesso a uma pequena parte da doutrina suprema fez Jung conceber a existência de um inconsciente, o que foi um dos motivos da sua ruptura com Freud na época. Então, este podcast é uma pequena introdução a um assunto muito vasto, muito importante e que, de uma certa forma, né, está espalhado por toda a humanidade, né, mas ele é muito desconhecido ainda. A doutrina suprema ela é completamente desconhecida na realidade. Então, mais tarde, em outros podcasts, eu vou explicar melhor, me aprofundar mais em outros aspectos da doutrina suprema, que mostram, por exemplo, a origem da fala, a origem da memória, porque o nosso corpo, segundo a atual neurociência, que já conhece profundamente o nosso sistema nervoso e o nosso cérebro, nós não temos um espaço, nós não temos um local onde todas as nossas informações pessoais, informações essas através das quais nós construímos a nossa alma mortal e através
Dessa alma nós nos comunicamos com as outras pessoas, nós falamos, ouvimos, pensamos e entendemos o mundo. E tudo isso é feito através dessas forças, dessas energias, né? Não é feito diretamente por você, né? Então, o nosso corpo herda dos nossos ancestrais as tendências, nós chamamos de propensões. Então, nós temos tendências, propensões a utilizar essas forças, essas energias do inconsciente de uma determinada forma. Então, basicamente, essas forças e essas energias, elas falam através de nós, através da nossa fala. E nós somos pensados por elas. Nós não pensamos, nós somos pensados por elas. Então, todo esse inconsciente, né, que é uma palavra ocidental, né, nós, na doutrina suprema, chamamos de mente. E isso, no início, causou muito conflito, muita confusão, porque nós utilizamos a palavra mente como se fosse pensamento, né? Então, temos aqui que fazer uma primeira grande distinção. O seu pensamento não é a mente. A mente, ela é o inconsciente, onde estão todas essas forças, todas essas energias através das quais nós nos comunicamos. Não há no nosso corpo, no nosso cérebro, nenhum lugar, nenhuma estrutura capaz de armazenar todas as nossas memórias, todas as nossas informações. Todo esse processo, ele se dá sempre através dessas forças, dessas energias que provêm do inconsciente. Então, no próximo podcast, eu pretendo me aprofundar melhor, né, nesses aspectos da doutrina suprema, e você poderá entender melhor esse processo até alcançar um estágio que a gente chama de membresia, né? Que é quando você passa a entender e utilizar esse processo dessas forças da mente, né? A mente, eu volto a repetir para você, a mente é o inconsciente. A mente, ela é cósmica, né? Todas as informações estão na mente. Assim, todas as informações estão no inconsciente, o tempo inteiro em forma de energia. Aqui no Ocidente surgiram várias teorias tentando esclarecer, tentando de alguma forma explicar como essas forças atuam, como esse processo da doutrina suprema é revelado. Uma das teorias, né, ela foi exposta no filme Matrix, né, em que se chama o inconsciente, se chama a mente de Matrix, né, e que o nome matriz, né, ou o nome Maia, né, vem da doutrina suprema. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter contribuído, começado a passar para vocês um pouco sobre a doutrina suprema. O meu próprio processo de iluminação da consciência se deu em 1996, né, quando ocorreu esse fenômeno, né, que é o fenômeno da separação, em que você se separa do inconsciente.
em que você se torna o si mesmo, em que você faz com que a consciência suprema brilhe em você. Então, até o nosso próximo podcast, a nossa próxima transmissão. Mestre, eu preciso